É tempo para falar com o nosso anfitrião político do espaço da cidade. A Rádio Universidade do Algarve está em Faro, embora seja do Algarve, mas está em Faro. E nada melhor do que darmos uma palavrinha com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, que há de aparecer aqui à vossa direita, à minha esquerda, não tarda nada. Olá, boa noite. Isto assim é algo estranho, sinceramente. É que eu pensava que nós estávamos mesmo assim num estúdio e que isto fazia sentido como estúdio, mas as iluminações estragam aqui um bocadinho. Desde já bem-vindo aqui a esta emissão especial da Rádio Universitária do Algarve. Hoje um bocadinho deslocalizada, não é a primeira vez que falamos no local deslocalizado. Não sei, tem acompanhado a rádio nestes 10 anos ou acompanhou só mas nos últimos anos? Tenho acompanhado, não tanto como seguramente merecem, mas tempos a tempos a gente vai ouvindo umas coisas, não é? Então, estamos numa cidade que tem vindo a perder, não é? Quer dizer, o Algarve, no geral, tem vindo a perder muitas rádios. E a verdade é que Faro se calhar, uma das cidades um bocadinho mais atingidas por essa situação. Bom, as rádios locais têm uma história que todos nós conhecemos. O tempo que temos aqui não é suficiente para, naturalmente, fazer grandes dissertações sobre isso. No final dos anos 80, há um quarto de século, começaram a fazer emissões piratas um pouco por todo o país. Depois veio aquela legislação que tentou arrumar no espectro radioelétrico as diferentes rádios que existiam, algumas encaixaram-se, outras não. Depois houve uns truques com umas sobreposições e uns negócios pelo meio. E no meio disto tudo salvaram-se umas quantas com o mercado que temos, outras com dificuldade e com uma carolice. A Rádio Universidade tem uma singularidade muito própria, porque tem obviamente a ver com a universidade, com a sua associação, com o meio académico, mas faz notícias sobre o Algarve inteiro, sobre Faro, com muita temática variada, com muitos colaboradores, e é de facto uma rádio de qualidade. E tem um diretor que eu estimo muito, que toda a gente naturalmente conhece e que estima também, porque tem uma presença, uma coordenação e uma relação com este mundo e com as instituições, que é de enaltecer e de, naturalmente, de sublinhar. Não, mas este não era necessário. Pegando aqui numa questão, há um tempo quase que houve aqui uma celeuma, parece que tivemos quase um contra o outro em relação a uma rádio local, porque supostamente a rádio universitária não seria uma rádio local. Houve quem pegasse nisso, até fui obrigado a fazer uma entrevista para a televisão, que é uma coisa que nós... O pessoal de rádio não gosta muito de televisões, mas de qualquer das maneiras acabou por ser uma situação que tudo isto porque quase que se lutava para que existisse mais uma rádio aqui no Algarve, e acabou por gerar assim uma certa celeuma entre uma rádio universitária ser ou não ser uma rádio local. Mas se calhar é bom que nunca falamos sobre isso, curiosamente. Não, por acaso. Mas se calhar podemos falar. Nem isto foi preparada. Não, mas quer dizer, já agora vale a pena esclarecer isso. Até porque a gente somos amigos há muito tempo e não há razão nenhuma porque a gente se zangue por isso. E acho que toda a gente fica de acordo se explicar o que é que se passa. Bom, vamos ver o que é que Faro tem uma rádio universitária, mas que não pode, como se sabe, ter o mesmo quadro de intervenção que tem as rádios chamadas locais ao abrigo da lei geral. Portanto, em relação à publicidade, uma série de questões de mercado, não pode fazer como as outras. E depois, nós poderíamos manter a rádio universidade com todos estes atributos e qualidades que reconhecemos, e nada prejudicaria se houvesse uma qualquer outra rádio, porque de facto há uma banda do espectro radioelétrico que está disponível em Faro. Até consta que tem um truque que eu não vou explicar em detalhe, que alguém, enfim, usa indelicadamente, mas poderíamos ter uma rádio local, como tantas outras que há para este mundo fora, além de uma rádio universitária também, e uma coisa não prejudica a outra, até porque poderia haver pontualmente um caso ou outro de alguma publicidade de algum evento em especial, mas naquilo que é publicidade comercial em si, não havia colisão nenhuma, porque uma pode fazer, outra não pode. De maneira que foi levantada a questão de Faro não perder essa frequência que tem, porque pode vir a ser, obviamente, perdida se não for utilizada daqui a algum tempo. E havia pessoas interessadas. Isto há alguns anos atrás. Hoje em dia, nos tempos que correm, e o que está anunciado para o ano que vem em termos de economia, julgo que ninguém tem coragem para tanto. Mas um dia que a economia, esperemos que bata no fundo depressa para começar a subir, um dia que isto dê a volta, naturalmente que a Rádio Universidade continua com o seu papel, com o seu ritmo, com a sua dedicação e com a sua vocação, mas nada de Faro não perde se tiver uma outra rádio que apanha outro espectro, outra frequência, outro mercado e não colida. E outro público-alvo. E outro público, eventualmente. Para fecharmos, até porque disse, e realmente é muito bem, e normalmente é conciso e pontual. Aliás, um dia temos de marcar um workshop de pontualidade, que eu acho que... Disponível para isso. Posso fazer uma ação de formação sobre isso? Eu acho que era interessante. Estou apto a fazer uma ação de formação sobre pontualidade. Pontualidade e condução de reuniões. Já agora, estamos a falar de rádio, estamos a falar de uma rádio que tem 10 anos.
Que recordações é que tem? Isto tem pouco tempo de emissões de rádio. Tem alguma recordação que se lembra? Não da rua, obrigatoriamente, mas às vezes acontece mais na nossa adolescência. Tem alguma recordação especial? Eu digo este do mundo da rádio, porque o mundo da rádio parece que... Eu tenho uma adolescência já relativamente prolongada e, portanto, tenho boas memórias de uma série de coisas que têm a ver com a rádio. Eu sou do tempo, já agora um pormenor. Como sabem, as emissões de televisão em Portugal nasceram na mesma semana que eu nasci. Não é por uma coisa ter a ver com a outra, mas por acaso é verdade. Foi exatamente nos últimos dias de março de 1957 que eu nasci. Aliás, nasci dia 1 de abril. Enfim, digo março por uma questão para acreditarem, obviamente. Mas foi nessa semana que começaram as emissões da rádio televisão portuguesa. E, portanto, a minha vida foi, enfim, de alguma relação com a televisão a preto e branco, poucas horas por dia, mas sobretudo com a rádio. E a rádio foi o principal veículo que nos tempos que, antes do 25 de Abril, muitos de nós tiveram algum contacto, era adolescente, mas ainda passei por aquelas cenas de ouvir a Rádio Argel e a Rádio Moscovo atrás de umas paredes de um edifício à noite, num certo sítio, para ver se conseguia captar. Portanto, tenho essa noção do que era a importância da rádio como meio de comunicação em relação a uma intervenção política contra o regime. Depois apanhei aquilo que foi as emissões de rádio no período revolucionário, que todos nós vivemos no pós-25 de Abril, com a música de intervenção que as rádios todas passavam. Depois, nos anos 80, todo o esplendor e o fulgor das rádios locais, que havia um pouco por todo o lado, com muita gente que veio para a rádio, com a inovação que foram as rádios universitárias e outras. E também tive uma fase da minha vida como estudante e dirigente associativo, que eu era presidente de uma associação de estudantes, coisa que já fui há algum tempo, e tinha na minha equipa uma série de gente que alguns se tornaram importantes. Um deles, que era o meu seccionista para a rádio, o José Relvas, não confundam com o outro, não são primos sequer. Portanto, o José Relvas era o meu vogal da direção para a rádio. Hoje é uma das vozes brilhantes da Renascença. Não acabou o curso de agronomia, nunca chegou a agricultor, mas chegou a um grande radialista. E, portanto, tive essa experiência também de passar por essa rádio universitária, na Tapada da Ajuda, entre couves e batatas, havia uma rádio. E depois, pela vida fora, tenho tido muitos contactos com a rádio. Cheguei a fazer uma coisa curiosíssima. A TSF não estava legalizada. E eu, era um puto ainda, naquele governo do Cavaco, há muitos anos, e fui dar uma entrevista à TSF. Recado de cima. Foi pisar o risco, ou seja, dei uma entrevista a uma rádio que não está legalizada, membro do governo, enfim. Mas o conteúdo acho que era interessante, mas a forma pouco valeu. E de qualquer das maneiras, esperemos também que a rádio continue a marcar o seu dia-a-dia. Muito obrigado por este bocadinho. Esticou-se um bocadinho mais. De qualquer das maneiras, não deixou de fazer de marcar também este dia, o dia em que celebramos, Nuno, aqui os 10 anos da Rádio Universitária do Algarve. Agora os meus parabéns, não dei, hein? Muito obrigado. Eu estou inscrito no curso de pontualidade, ok? Já somos dois. Quando são de reuniões, acho que ainda sei fazer. Agora, de pontualidade, contem comigo.